Estamos iniciando o Jornal da Educação desse dia 22 de fevereiro de 2024. Destacamos como primeira matéria uma relativa ao próprio Instituto. O IPAE, Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, comemora nesse dia 23 de fevereiro seus 51 anos de fundação. É uma trajetória dedicada ao desenvolvimento da qualidade na educação e queremos agradecer aos participantes, a toda a comunidade educacional, pela possibilidade de termos passado já do meio século e caminhando realmente para ações inovadoras no campo do desenvolvimento da educação. Registramos também agradecimento aos consultores, aos integrantes da equipe do IPAE, por proporcionar condições de cheguemos a todo o Brasil e até a outros países com orientações, com transmissão de vários assuntos relevantes da educação, não só brasileira quanto mundial. Então, reservamos essa primeira matéria sobre o próprio Instituto e agradecemos a participação de todos nessa trajetória. Sobre as notícias educacionais, nós estamos destacando nesse cenário internacional um trabalho feito pela Unesco, que coloca exatamente os mecanismos globais de cooperação em educação. Envolve aspectos voltados à educação ao longo da vida. É um trabalho que tem sido constante da Unesco, voltado ao apoio aos países integrantes da Organização das Nações Unidas, já que a Unesco é um órgão vinculado à ONU, e tem realmente feito ações relevantes sobre a educação ao longo da vida. Então, há um link de acesso a esse estudo, a esse material, e disponível para todos os que participam dessa grande comunidade educacional. Voltando ao Brasil, nós temos o Conselho Nacional de Educação fazendo a sua segunda reunião de 2024 de forma híbrida, com um número relativamente pequeno de processos sendo analisados, com o encontro da Câmara de Educação Básica, Câmara de Educação Superior e extraordinária do Conselho Pleno. Mais uma vez, não é permitido agendamento com os conselheiros, como no passado era feito, mas o Conselho pretende realmente prosseguir nas ações híbridas e esse é um ano que nós vamos ter mudanças, inclusive, nos membros do Conselho. Alguns conselheiros terminam meio de ano os seus mandatos e já começam a existir movimentações para a recomposição do Conselho dentro da legislação que fala sobre indicação de listas tríplices e outros processos que são previstos na legislação que não deve haver mudança. Mas esperamos realmente que o Conselho termine a reunião nessa quinta-feira com bons resultados e com análises relevantes de assuntos de interesse da educação brasileira. Na Câmara dos Deputados, na realidade, nós estamos tendo ainda não reuniões ordinárias da Comissão de Educação, mas no Senado, sim. Na Câmara, as reuniões acontecem, as eleições são anuais para as comissões, isso não vai acontecer nesse mês de fevereiro, talvez no final de março, mas temos aí a recomposição das comissões. Mas, enquanto isso, os projetos estão sendo apresentados e temos que destacar um projeto de lei que foi apresentado ainda no final do ano passado, mas está em estudos, para obrigar a todas as redes públicas de ensino médio oferecerem educação profissional. A educação profissional não é obrigatória hoje nas escolas, mas por esse projeto todas as redes estaduais de educação, naturalmente, municipais não têm obrigação no ensino médio, mas acho que tem, mas que terem a oferta de ensino médio para ajudar o desenvolvimento do país e o desenvolvimento dos próprios jovens que estão em idade escolar. É um projeto que deve ser aprovado, tramita ainda na Câmara e depois vai ao Senado, mas não há restrições por parte de que não é um projeto polêmico, é um projeto que vai ao encontro da vontade dos próprios parlamentares. Destacamos também, a cada edição desse mês de fevereiro, nós estamos destacando um órgão do MEC. E nessa edição nós vamos falar sobre a CTAA.
que é um órgão recursal do sistema de avaliação brasileiro. A Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação faz a revisão, quando provocada pelo Ministério da Educação ou qualquer instituição, de relatórios das comissões de especialistas que fazem visita física ou visita virtual. É uma fase que tem o direito de recurso e que é analisado por uma comissão composta por grupos e subgrupos, que são áreas específicas. Então, a CTA tem um bom trabalho, reúne virtualmente hoje. No passado eram presencialmente as sessões, era permitido inclusive a defesa, a sustentação oral, tudo, mas atualmente não. As reuniões são fechadas e, sobre as decisões da CTA, não há recurso. Então, existe a sequência do processo para a Secretaria de Regulação do MEC, que analisa e encaminha ou não para o Conselho Nacional da Educação, qual é a competência, ou então decide na própria estrutura do Ministério e na Secretaria de Regulação. Mas temos aí um trabalho feito, são vários técnicos que trabalham em comissões, em grupos específicos, e o CTA desenvolve já há muitos anos essa ação complementar do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Atua só na área do ensino superior. Destacamos também em cada edição uma orientação técnica. E nessa edição de hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de suspensão de serviços educacionais opcionais. As escolas particulares têm a obrigação de manter o aluno, mesmo inadimplente, durante todo o ano ou período letivo. Mas os serviços opcionais pode existir suspensão. A legislação não proíbe que, por exemplo, as contratações são feitas de serviços, como diz o próprio nome, opcional, possam ser suspensas por falta de pagamento do aluno ou do seu responsável. Então, toda a orientação nesse ponto está nessa orientação técnica, que é editada pelo IPAE e que está à disposição de todos os que participam do universo educacional brasileiro. Fazemos também sempre, em cada edição, um registro de uma entidade. E a entidade que nós vamos comentar hoje é uma das mais tradicionais e competentes da educação brasileira, é a Associação Brasileira de Educação, que completa esse ano 100 anos de existência. A ABE é presidida atualmente pelo professor Paulo Alcântara Gomes, que é ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, mas temos aí a ABE com um trabalho brilhante há quase 100 anos. Comemora, já estão nos processos preparatórios em termos do centenário e precisa ser evidenciado o trabalho muito bem feito ao longo desses tantos anos. Então, há um endereço eletrônico, inclusive, que é abr1924.org.br, que marca realmente bem claramente a época de sua fundação. Por lá saíram grandes documentos, como o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova e estudos que contribuíram muito com o desenvolvimento da educação ao longo desse ano. Também destacamos nessa edição um trabalho feito pelo IPAE sobre as áreas de atuação. Então, na edição de hoje, nós vamos falar sobre tecnologias em educação. O IPAE tem 6 áreas de atuação, e uma delas, a tecnologia em educação, é voltada, como o próprio nome diz, a colaborar com as instituições para o desenvolvimento das tecnologias no campo da educação. Tem várias linhas de atuação, inclusive desde consultoria, serviços de orientação, de uma maneira geral, e muitos trabalhos que são guardados no Museu de Tecnologia Educacional virtual, que está sendo remodelado e que estará disponibilizado ainda esse ano para toda a comunidade educacional brasileira e internacional. Mas são ações que o IPAE colabora ao longo desses tantos anos e que tem realmente um foco voltado ao avanço das tecnologias no campo da educação. Então, encerramos a nossa edição do Jornal da Educação desse dia 22 de fevereiro e esperamos, na última semana do mês, termos aí notícias mais relevantes da educação brasileira.
estamos às vésperas de preparar as bases de novas estruturas de inovações no ano letivo, e o IPAR estará junto com vocês nessa caminhada de informação sobre os principais acontecimentos da educação no Brasil e no mundo.